Então, muito boa tarde a todos. Vamos dar início aqui às nossas quintas jornadas do Serviço de Oftalmologia do Hospital de Braga. Obrigado por terem vindo. Já estamos um bocadinho atrasados, o que também não era de esperar, sendo um congresso nosso. E vamos começar então com a primeira mesa. Nós fizemos aqui um formato um bocadinho diferente no congresso. Procurámos ser o menos formais, o mais práticos possível, com coisas do dia-a-dia, coisas úteis para quem assiste ao congresso. E a primeira mesa é sobre a degenerescência macular da idade. Eu chamo então a professora Ângela Carneiro, que é a coordenadora da primeira mesa, e os restantes membros do painel, a doutora Rita Flores, a doutora Sara Vaz Pereira, o doutor Miguel Amaro e o doutor Luís Mendonça. Muito obrigado por terem aceito o convite para estarem presentes. Força, obrigado. Boa tarde a todos, obrigada. Eu primeiro queria dizer que tenho muito gosto em estar aqui num painel que é das jornadas da CUF, de alguma maneira, e em nome também do Serviço de Oftalmologia, também quero agradecer o convite que também me fizeram do Hospital São João. Nós decidimos fazer um modelo de debate um bocadinho diferente do habitual, fazer uma coisa que seja relativamente mais prática e mais ativa. Vamos apresentar imagens, sobretudo, e pedir opinião sobre diagnósticos, meios auxiliares de diagnóstico e tratamentos a fazer e modalidades de tratamento, etc. Eu gostaria que as pessoas participassem, que fizessem perguntas também, e vou dirigir as perguntas aos elementos da mesa de maneira um bocadinho aleatória. Vamos passar então para o primeiro slide. Ora bem, então, um debate sobre a deficiência macular. E quando falamos de deficiência macular, estamos sem macular da idade. Temos aqui um caso com aquele fundo ocular, que tem uma acuidade visual que não é muito boa. O outro olho tinha um fundo de olho que não era nada semelhante a este, mas tem este fundo ocular. Miguel, olhando para este fundo ocular, acha que este doente tem uma degenerescência macular da idade? E porquê? Eu acho que não. Acha que não? E porquê que acha que não? No meu raciocínio, eu estabeleci primeiro a idade. Pela idade? Mas tem mais de 50 anos. Tem 57 anos. Certo, não. Mas estou a estabelecer o raciocínio um conjunto de fatores. Sim. Pela idade, pelo aspecto, não visualiza a presença de drúsenes e o aspecto, aquele aspecto, aquelas alterações pigmentares, eventualmente a piedade pigmentar, não me parecem drúsenes, poderia ter que analisar mais a fundo. E o aspecto que tem a área central da mácula não será, pela forma como está aquele depósito nivelado, não me parece, num primeiro raciocínio para este fundo ocular, eu não colocaria como primeira hipótese diagnóstica uma deficiência macular ligada à idade. Muito bem. Mais ninguém vê drusas aqui neste fundo ocular? Posso? Eu acho que não é degenerescência macular da idade, eu acho que esta lesão amarelada corresponde a uma lesão vitiliforme, mas vejo drúsenes cuticulares que estão muitas vezes associados a estas lesões. Tem bastantes drusas, eu acho. Ora bem, quisemos então, realmente a imagem aí não é muito boa, eu já tinha falado nisso. Quisemos então é que se pediriam para este doente para conseguirmos ter a certeza se é uma degenerescência macular da idade ou não. Sara? Eu pedia um OCT e uma autofluorescência e acho que fico contente com isso. Um OCT e uma autofluorescência. A Rita também só pedia um OCT e uma autofluorescência? O OCT e a autofluorescência, obrigatoriamente. Tendo acesso a outros métodos não invasivos, poderia-me ajudar para documentar e para excluir a coexistência de complicações que podem, apesar de não serem tão frequentes, mas que podem aparecer nas pseudovitiliformes, nomeadamente atrofias associadas e neovascularizações. Que elas complicam-se também de neovascularização, Exatamente. não é? Numa percentagem. Eu vou-lhes dar uma angiografia fluoresceínica. Miguel, consegue ver as suas drusas? Agora, aqui O que é que acha destas drusas? Acha que por aqui o doente teria degenerescência macular da idade? Por aqui, os drúsenes são uma característica da deficiência macular ligada à idade, não é? E o aspecto, olhando só agora para a geografia, o aspecto
a forma como há este pooling ao longo dos tempos. Eu calculo que são seriadas ao longo do tempo, sendo a inferior a mais são tardia. seriadas, a primeira arterial, a segunda Exatamente. e a terceira. Aquele efeito pooling que temos já na final, é uma característica, ou seja, é uma acumulação de líquido subretiniano. E claro, com o OCT aqui, embora não haja nenhuma difusão no tempo tardio. Exatamente. Mas claro que aqui, olhando só para esta imagem, sem olhar para a retinografia, até OCT se fica mais confundido, se calhar. Exatamente. Aqui Exatamente. ficamos com dúvida. Walter, de qualquer modo, aquelas drusas pequeninas, de pequenas dimensões, com aquela estrelada, que está muito associada às filiformes e que não é característico do DNA vegetativo. Mas, pronto, aqui temos o que vocês queriam. Exatamente. Luís, acha mesmo que é uma degenerescência macular da idade ou uma vitiliforme, ou que está complicada de neovascularização? Não acho que haja complicação. A questão de se as drusas cuticulares se encaixam no contexto de uma degenerescência macular da idade pode ser discutível, mas eu incluo, pessoalmente incluo no contexto da degenerescência macular da idade, mas neste caso em particular... Segundo a nova classificação, a classificação de Ferris, não é? Eles dizem que as droplets não são critério de diagnóstico para degenerescência macular da idade, são consideradas envelhecimento normal e não propriamente, portanto, quando encontramos aquele tipo de drusas de pequenas dimensões, só por eles acham que não chega para classificar como uma DMI. Mas é discutível, outras classificações no passado podiam não pensar exatamente assim. E, diga, faz favor. Não, e acho que, quer dizer, com base na geografia e na imagem da OCT, não acho que se trate de uma neovascularização coroideira, não vejo... Certo. Também é importante passar a mensagem que muitas destas lesões realmente se complicam de neovascularização, não é? Geralmente não é nesta fase, ela está numa fase da lesão vitiliforme em fase de pseudohipópio, mas quando há o desaparecimento do material vitiliforme, o aplanamento que fica o espaço hiporrefletivo só subretiniano, muitas vezes mais tarde complicam-se com uma neovascularização coroideia e tem que se ter cuidado na mesma com estes doentes. Bom, e este caso, agora aqui, Sara, o que é que acha deste caso? Acha que este doente tem DMI? Não. Porquê? Porque acho que tem estrias angioides, vejo estas lesões centrais, alaranjadas, que tem uma estria que passa mesmo pelo centro da mácula e que irradiam através como papilar, por isso acho que são estrias angioides. Que são estrias angioides. E que meios auxiliares de diagnóstico é que pedia este doente? Acha que são estrias simples ou que poderá haver ali alguma complicação? Acho que tem uma complicação neovascular, tem hemorragia no centro. Por isso acho que é um doente para tratar. Tem uma hemorragia, não é? O que é que pedia neste doente como... Um OCT. Só? Não, a autofluorescência ajuda-me a confirmar que as estrias existem. Não acho que fosse obrigatório pedir uma angiografia fluorescênica, porque acho que o CT vai mostrar a membrana e se alguma coisa não corresse como eu esperava, aí se calhar complementar com exames mais invasivos. Ou se tem angiografia, se tivermos disponíveis, também... Não, se tem angiografia, podia ajudar, não é? Sim. Mas começar só com o OCT podia ser. Nós fizemos também uma angiografia. Rita, acha que está confirmada a neovascularização ou não? Acho que sim, que está confirmada. Queria só acrescentar que nas estrias angioides, aqui, neste caso, havia hemorragia, portanto, tudo levava a conduzir o nosso raciocínio para a presença de neovascularização. Mas pode não haver hemorragia e as estrias angioides dão muitas vezes uma resposta fibrótica rápida e confunde muitas vezes a existência de vascularização ativa. Portanto, eu, neste contexto, acho que também acho. faz sentido e pronto, e tem um foco neovascular na vertente nasal óbvia, nítido, com difusão de contraste, corante e, portanto, tem indicação terapêutica. E caso que os doentes com estrias angioides desenvolvem com muita frequência neovascularização e às vezes desenvolvem focos que não são bem subfoveais e que podem passar até num corte simples de OCT,
por exemplo, e que, se forem tratados muito cedo, impede-se que se chegue à fóvea e, portanto, consegue-se um bom prognóstico visual nesses doentes. Ao passo que, se forem tratados numa fase muito mais tardia, muitas vezes têm muito mau prognóstico visual. As estrias, antes de termos anti-VEGFs, eram péssimas e agora o prognóstico delas melhorou bastante. Muito bem. Luís, acha que este doente tem uma DMI também? Não vejo grandes estigmas de DMI. Tenho umas alterações pigmentares até no olho direito centrais, mas à parte disso não vejo grandes estigmas de DMI. Então o que é que acha que poderá ter e o que é que pedia a este doente? Tem uma visão do olho esquerdo baixinha, 2 décimos. Isto, ver uma imagem sem estereopsia e sim, claro, podendo usar outros meios auxiliares de diagnóstico, daria para esclarecer um bocadinho melhor a natureza da lesão, mas... E o que é que pedia? Qualquer coisa se deve... O que é que eu pedia? Sim. Um OCT é sempre um exame que nos dá informação imediata e de fácil acesso, que se faz no instante. Temos aqui o OCT. Então, o que é que me diz deste OCT? Tenho uma atrofia foveal no olho direito, apesar de ser o olho com melhor visão, e no olho esquerdo tenho, parece ser um descolamento neurosensorial vitiliforme, pelo menos pseudo vitiliforme. Pronto. Também parece uma lesão vitiliforme, certo? Então, o que é que fazia neste doente? Ficava por aqui, não fazia mais nada, o que é que fazia? Não vejo grandes sinais de complicação. Este doente tinha uma diminuição recente da acuidade visual do olho esquerdo. Pois, tenho uma visão, eu já chamei a atenção, que o olho esquerdo tinha uma visão muito baixinha, apesar do direito ter atrofia. Eu ia perguntar isso porque poderia... Pois. Eu estava a olhar para o fundo e há uma atrofia justa papilar, coreo-retiniana, e o meu primeiro pensamento foi, será que ele é ambliope? Tem uma ambliopia deste olho, porque eu vejo aqui, não sei, mas como estás a dizer que é... Temos 2 décimos, assim, não é? Pronto. E quem olha para ali dizia que o direito via pior que o esquerdo, não é? Até ao episódio que motivou a procura da doente... Não quero usar o microfone. Era o melhor olho da doente. O olho esquerdo era o melhor olho da doente. E a doente recorreu com uma baixa da acuidade visual do olho esquerdo. Da acuidade visual do olho esquerdo, até incapacitante. Pronto, mas se nós fizermos aquele princípio básico, umas retinografias e um OCT, podemos perfeitamente mandar este doente embora, dizer, olha, não tem nada de especial e tal, não se preocupe, provavelmente era o seu pior olho, não é? Não seria melhor investigarmos um bocadinho mais? E então, o que é que podemos fazer? Posso só fazer uma pergunta? Que não seja Sim, nós estávamos aqui e a autofluorescência, esta lesão, não tenho certeza se é uma lesão vitiliforme ou se é um... Pronto, mas aqui também ajudaria. Sim. E se tivesse um exame não invasivo... O que é que podíamos fazer? Tem aquele... Alguma coisa está a acontecer para ela ter a baixa Exatamente. visão. Eu aqui se calhar o angio-OCT poderia fazer sentido. Exatamente. Para ver se há alguma coisa a passar-se ali atrás. É pouco invasivo. Exatamente. E aqui podia ajudar, Exatamente. não é? Pronto. E então, aqui está ele. E então o que é que acha, Miguel? Não, eu vejo ali, eu não consigo identificar qual pois é não a segmentação. Qual é aqui atrás vê-se melhor. Qual é a segmentação, mas de facto ali na segmentação, à lado da direita, naquele retrato de segmentação, sim, parece mais posterior, há ali uma rede neovascular. Exato. Que embora possa ser de baixa atividade, nós no angio-OCT ainda não sabemos quantificar que tipo de atividade é que tem, mas está lá, não é? Ela está lá. E está com efeito na acuidade visual, portanto. Pronto, tem repercussão na acuidade visual, não tem exudação, não tem líquido intrarretiniano, não tem líquido subretiniano, mas ela está lá. E já agora, a Rita foi a médica deste doente, então o que é que lhe fez? Já agora, quer partilhar connosco? Eu, perante a história clínica de uma baixa marcada da acuidade visual e súbita, recente, com uma membrana neovascular subfoveal, ainda que não associada à presença de fluido, decidi tratá-la. Decidiu tratar. E o resultado? Foi ótimo.
Recuperou a qualidade visual? A doente fez 2 injeções. Devo acrescentar que aquele aspecto cupuliforme que sugeria uma lesão pseudovitiliforme desapareceu. Desapareceu. Neste momento é o melhor olho da doente. Ela recuperou para 10 décimos. Ela tem uma refração miópica, apesar de não ser uma alta miúpe, mas talvez isso contribua para a menor atividade desta lesão. E também é uma mulher ainda nova, portanto ainda tem um epitélio pigmentado, se calhar não muito doente. Permitiu que ela recuperasse a acuidade visual e sem recidivas, portanto fez, não sei bem, talvez 2 ou 3 injeções. E ficou bem. Fez em regime PRN, decidi não fazer dose de carga, tendo em conta já as alterações atróficas que ela apresenta no fundo. Mas, Rita, acha que ela tinha realmente uma DMI ou que esta neovascularização podia ter origem mesmo numa lesão vitiliforme? Porque isso também acontece com frequência. O outro olho tem uma alteração atrófica que pode sugerir que ela tenha tido no passado alguma lesão pseudovitiliforme naquele olho e que tenha tido uma conversão atrófica, que às vezes acontece. Por outro lado, apesar de não ser uma alta miúpe, pode ter particularidades dos doentes miúpes que têm pequenas neovascularizações subfoveais e que não têm outras alterações da desnascência macular relacionada com a idade, nomeadamente a idade compatível, os drúsenes e tal. Portanto, aqui pode haver uma associação de fatores, mas o olho efetivamente uma atrófia sugere que possa ter havido uma lesão atrófica. Não vai chamar muitas outras lesões de drúsenes, não tem fundo, também muito miópico, mas deixa-lhe e para já está mantém-se com... Pois, estas lesões temos que ter cuidado às vezes, porque também catalogamos como lesão vitiliforme muito coisa, não é? Mas se o doente tem alguma sintomatologia, e eu penso que temos que tentar investigar mais. Pronto, fez o OCTA, que é não invasivo, mas se não tivesse um A, podia fazer uma geografia fluorescênica. E se calhar podia ajudar de alguma maneira também. E tratar estas neovascularizações, às vezes é importante. Claro que a vida sempre se trata de uma neovascularização que não está associada ao líquido subretiniano ou ao líquido intrarretiniano, mas esse problema põe-se mais para as lesões que são ocultas, que estão por baixo do epitélio pigmentado da retina, não é bem o caso daqui, e que são quiescentes, clínicas, exatamente, que são as tais quiescentes. Neste caso, sintomática e com uma coisa que estava mais subretiniana, é conveniente sempre investigarmos mais, não ficarmos a achar que é só uma lesão vitiliforme. E agora aqui, Luís, o que é que acha deste doente? Acha que tem DMI? Mais uma vez, não vejo estigmas, primeiro para a idade, tem 50 anos, mas não vejo assim estigmas claros de se tratar de uma deficiência macular da idade. Vejo uma área de atrofia no olho esquerdo, na periferia inferior, que sugere tipo um trato gravitacional. Sim. Mas também tem uma baixa de visão substancial do lado esquerdo, não é? Quer dizer que alguma coisa se passa ali na mácula. E então mais o que é que acima. lhe pedia? Um OCT, sempre. Um OCT e que mais? Mais nada? Uma geografia, fluorescente. Também pediria, não é? Pronto. Temos aqui o OCT. Miguel, o que é que valoriza naquele OCT? O que é que valorizo? Vejo um descolamento neurosensorial, subfoveal, com uma alteração ali da zona elipsoide, com aumento da espessura da zona elipsoide, e observo também ali embora não me pareça um EDI, mas uma coroide bem espessada. Uma coroide bastante espessa. Bem espessada. E a retina neurosensorial está... A retina neurosensorial, ali a zona central elipsoide está espessada, está com aspecto... aquele aspecto mosqueado típico de um descolamento já com... Não é, mas temos uma diminuição de espessura. Diga. Está adelgaçada. Acho que ela está adelgaçada, o que mostra alguma cronicidade da situação. A espessura da nuclear é ela está externa. elevada, mas está adelgaçada. Está muito fina, o que nos leva a pensar que terá longa duração, exatamente. Pronto, ficamos com este diagnóstico, dizemos ao doente que tem uma coreorretinopatia serosa central e mandamos-lo para casa. O que é que fazemos?
Não, eu com uma situação 10, primeiro tento definir se a baixa de visão é aguda ou não, porque isso também ajuda-nos a perceber se o caráter crónico ou agudo. Se fosse uma baixa aguda, nas situações agudas, eu atualmente estou a usar a Eplerenona. Eplerenona. Prefiro fazer alguma coisa? Não, logo à de início ou só usar a Eplerenona ao fim de algum tempo? Há de início, porque a Eplerenona, a ter algum efeito, precisa de um tratamento mais prolongado, não é? Sim. E a nível de efeitos acessórios, todos os meus casos que fazem, não há grandes efeitos acessórios Nós sabemos externos. que há uma taxa grande de resoluções espontâneas. Sim, exatamente, claro. Mas é aquela... para o doente sentir que está a fazer alguma coisa. Está bem, pronto. Eu gosto de fazer, e porque a nível de evidência científica, eu tenho pelo menos o que existe, de facto, é que há uma evidência científica a favor de, Sim. não muito forte, mas existe. Agora, se fosse uma baixa de visão crónica, tenho esta baixa de visão há 3, 4, 5 meses, aí a atitude poderia já ser diferente e poderia já considerar a terapia fotodinâmica. Uma terapia fotodinâmica. Mas fazia a terapia fotodinâmica só com etiografia? Não. Então. Aqui teria da cladeia, um verde, por exemplo. Um verde de indoxina. Uma geografia normal. E uma geografia fluorescínica pode ajudar um bocado, não é? Então temos aqui as duas. Temos a angiografia fluorescínica e temos o verde de indocianina. Sara, acha que se confirma o diagnóstico de quê? De CRCS crónica. Acho que a angiografia tem um padrão de Inkblot, que é o mais típico, e vemos aqui estas alterações, o defeito de janela dos tratos gravitacionais, e por isso acho que está de acordo, não vejo um componente neovascular assim à partida, e por isso acho que está de acordo com o diagnóstico de CRCS crónica. Mas olha, aquele verde de indocianina, aquela lesão hiperfluorescente central, acha que é mesmo só um Inkblot? Vê-se mal nesse ecrã. Não sei, pois. Sim. Depende do tempo. Posso fazer, Luís, dependendo o que é que acha? O Luís estava a querer falar também. Nós só estamos a ver uma imagem. Pois, é que só temos uma imagem, pode nos induzir em erro. Nós, para tirarmos essa conclusão, geralmente temos de ter uma mais precoce e uma mais tardia. Nós aqui o que temos é uma fluoresceína, uma indocianina. Pronto, mais nada. Exatamente. Mas aquela área de hiperfluorescência central na verinocianina pode ser um hotspot, ou seja, uma lesão de neovascularização. Pois pode. Eu posso só dizer uma coisa. Houve duas coisas aqui nesta angiografia que me preocuparam um bocadinho, independentemente da história clínica. Na angiografia preocupou-me um bocadinho, ainda que estamos só a ver um tempo, não estamos a ver a sequência angiográfica, mas se víssemos a sequência angiográfica, eu confesso que esta preocupação se mantinha e até se acentuava. Na angiografia fluorescínica, o hotspot, portanto o ponto de fuga, tinha uma difusão um bocadinho peculiar e um bocadinho alargada demais para um mero ponto de fuga. Tinha umas dimensões um pouco grandes. E depois no verde indocianina tinha efetivamente uma hipercianescência nos tempos tardios que pode sugerir a presença de neovascularização associada. E na sequência angiográfica estas apreensões mantinham-se. Pois, eu acho que nós temos aí a pena. Tá. O que acha? Acha que algo que sugerisse a presença de sem dar um microfone? Eu agradecia. Só um ferramenta difícil, mas olhando para ali, aquilo não parece propriamente uma... É difícil saber se é uma placa de hiperpermeabilidade. Para já não parece bem uma placa, parece só um ponto. E o ponto tem uma correspondência exatamente igual à que vemos na angiografia fluorescênica, como dizia a doutora Rita Flores. Portanto, era uma lesão que me preocupava um bocadinho. Eu gostaria sempre de ver vários scans, sobretudo os scans do OCT, exatamente sobre aquele ponto, portanto, cortes em detalhe sobre esse ponto, para ficar mais sossegada de saber se realmente há uma elevação do EPR suspeita de ter neovasculopatia subjacente ou não. Exatamente, ir lá com o OCT, dissecar bem aquela zona, ou então, não é? E então... E agora, se não
Eu vejo mal a imagem ali direito, toda está presente. Bola da slide. Ok. Fico um bocadinho preocupados, parece realmente haver ali, apesar de ser uma coisa muito plana, nós sabemos que nas cirrosas há muitas vezes esta neovasculopatia incipiente, muitas vezes pouco sintomática, e olhamos só para o líquido, muitas vezes deixamos passar aquilo ao lado, não é? E só quando precisamos fazer o tovicitina e não funciona é que muitas vezes tentamos fazer injeções e só nessas alturas é que eles respondem. A imagem do OCTA não é propriamente das mais características de neovascularização, ou acha que é, Sara? Acho que não, e eu gostaria de uma segmentação um bocadinho mais abaixo. Acho que muitas vezes temos que nós próprios ajustar a segmentação para ver essa imagem mais detalhada. Só assim eu não consigo dizer, não diria que tem neovascularização. Acho que faria uma segmentação diferente e uma avaliação mais detalhada. E, claro, integrar todos os exames que temos disponíveis. Certo. E então, a Rita, quer-nos contar o que aconteceu ao doente? Que era mais um doente da Rita. Mesmo fazendo essa segmentação, confesso que fiquei com dúvidas. Podia ser só ali um artefacto de projeção, condicionado por alterações do epitélio pigmentar. Não consigo identificar uma rede neovascular perfeita, falta-lhe aquele aspecto com dilatações periféricas, aquele buquê neovascular que é habitual vermos, falta-lhe o halo perilesional. De qualquer das formas, pronto, já todos perceberam que o doente é meu e eu decidi tratá-lo com injeções. Na dúvida, expliquei ao senhor que poder-se ter que complementar com terapia fotodinâmica a posteriori, mas que havia aqui uma lesão que poderia necessitar de um tratamento prévio. E o doente foi injetado, fez também uma série de 3 injeções e o que é um facto é que o líquido aplanou. Desapareceu o líquido e continuo a seguir este senhor e até ao momento não lhe fiz terapia fotodinâmica. Tudo bem. Vamos passar a outro caso. Isto é um caso de uma doente minha que tem 70 e tal anos. Tem múltiplas drusas no polo posterior, certo? E este é o OCT e o OCTA da doente. Miguel, acha que esta doente tem uma DMI exudativa? Esta é difícil. Esta é difícil. Eu analisando, estou a tentar perceber, eu analisando a imagem do angio-OCTA à direita, e tem a segmentação ali subepitélio pigmentar, há ali uma lesão no canto inferior esquerdo, uma lesão, um foco um pouco suspeito. Exatamente. Embora não haja líquido, e ele passa ali numa das irregularidades do epitélio pigmentado. Agora, exato, corresponde àquela zona de elevação agora, do EPR. É extra, parece-me que é extrafoveal. Extrafoveal. Levanta dúvidas, obviamente, mas no angio-OCT aparece lá, de facto. Eu acho que realmente aquilo é um plexo. Mas eu trouxe isto de propósito. Agora, a questão é saber se o plexo está ativo exatamente. ou não ativo, não é? Pronto, o problema que aqui se põe é exatamente este. A doente estava assintomática, veio uma consulta só de monitorização das suas drusas e isto foi um achado que nós encontramos no OCTA, certo? Pronto, temos ali o OCT estrutural, na área da lesão. Sara, acha que está exudativa a lesão? Eu acho que a lesão existe, acho que já todos concordamos com isso. Se não tivermos atividade, nomeadamente líquido intro ou subretiniano, ainda não há uma resposta certa nestes doentes. Nós com o OCTA estamos a detectar imensas lesões, não é? Exatamente. E depois ainda não sabemos muito bem o que é fazer. Acho que uma sensação numa lesão esta só monitorizar. Exatamente, foi o que eu decidi fazer, porque isto é tal lesão que é clínica, não é? Sabemos que estes realmente que têm um risco de progressão a curto prazo grande para uma lesão exudativa, mas nesta fase em que ela está, ela é neovascular sim, mas exudativa ainda não. E, portanto, o que temos que fazer é uma monitorização apertada deste tipo de lesões e vigiar. E é o que neste momento temos evidência suficiente na literatura. Claro que se fosse uma doente monocular, se isto fosse subfoveal, podia ser
uma coisa para ponderar com o doente, mas a atitude mais correta de momento ainda é essa. Muito bem, Rita, então o que é que me diz desta senhora de 68 anos, que era monocular e que tinha 53 letras? Acha que é uma DMI neovascular ou não? E porquê? Olhando para o fundo ocular, note que ela tem alguma atrofia generalizada do epitélio pigmentar, com este aspecto tecelado do fundo. Tem umas hemorragias que parecem ser profundas, tem drúsenes e tem, entre a área macular e a arcada temporal superior, umas pequenas lesões amarelas que me sugerem, ou pelo menos admito a possibilidade de serem exudados duros. Perante a existência de exudados duros num quadro de DMI, tenho que sempre pensar na possibilidade de ter um fenótipo associado, nomeadamente uma lesão RAP, Sim. Quisemos geografia sem um naturalmente, e uma geografia, neste caso, uma geografia fluorescente. Luís, a geografia de doente. Acha que é extensiva ou não? Outra Rita quer pela imagem da radiografia e eventualmente, mais uma vez, também são 2 tempos, levantaria a hipótese de tratar de uma neovascularização tipo 3. Certo. Acho que o OCT também pode ajudar um bocadinho, por isso... Sim. Agora, é para tratar, seja tipo 3, tipo 1, é para tratar, Sim. certo? Sim. E como é que trata hoje em dia um doente com DMI neovascular? Tratamento com injeções de anti-VEGF. Sim, claro. Mas faz dose de carga, não faz dose de carga, que de regime de tratamento é que usa, etc. Por norma, preferencialmente Treat and Extend, se faço dose de carga, acho que esta doente vai acabar por ter necessidade de a fazer, mas não sou apologista de... Normalmente vejo sempre os doentes ao fim de pelo menos de 2 injeções, por isso... E depois ajusta. Sim. Tenta fazer um tratamento mais personalizado. Tento. Tenta. Quando é possível, sim. Quem é que faz, neste momento, dose de carga? Fazem todos ou não? Eu faço dose de carga e só monitorizo ao fim no quarto mês, ou seja, 1, 2, faço as 3 injeções e monitorizo ao fim da terceira injeção. E vê no quarto mês, não é? Vê ao Sim, fim. vejo no quarto mês e tento perceber. E depois, a partir daí, está seco, posso segmentar seco. um ou outro paciente. Eu faço em regime PRN, conforme o tipo de membrana, o tipo... É importante, não? Com 2 anos, por exemplo, eu faço PRN. Lá está, são doentes que tendem a ter recidivas um bocadinho mais agressivas, mais visão, mais vezes por ter não estão a fazer portanto, visual. não sempre aos seus doentes. Exatamente. Não Vou tem. customizando um bocadinho, embora Certo. não... E a Sara, o que é que faz? Eu concordo com o que foi dito. A única ressalva que eu tenho mais é que quando temos uma membrana tipo 1, não me preocupa tanto o risco de atrofia, enquanto se tivermos uma membrana tipo 3, a dita RAP, são doentes, isso, há estudos sobre isso, que tendem mais para a atrofia, e isso preocupa-me mais. Tento evitar também sobretratar um bocadinho estes doentes e monitorizá-los e perceber bem qual é o intervalo deles. Pois, porque fazem atrofia. Por um lado, respondem muito bem aos anti-VEGF. Caracteristicamente, o fluido desaparece, os descolamentos de epitélio pigmentado desaparecem, os tipo 3. Mas o mal é que, com continuação de tratamento, desenvolvem atrofia geográfica com muita facilidade. A Rita, que regime é que está a usar de tratamento atualmente? Eu, nos doentes com DMI neovascular exudativa, faço dose de carga. A escolha do regime terapêutico, devo confessar que depende um bocadinho do sítio em que estou. Assim mesmo, no hospital público, no Centro Hospitalar de Lisboa Central, os gabinetes de consulta e os OCTs estão sediados no Hospital dos Capuchos, e a minha sala de injeções intravítreas é no Hospital de São José, portanto não é praticável fazer Treat and Extend. Portanto, estou naturalmente rendida à dose de carga mais PRN. Noutros sítios onde trabalho, que tenha outro tipo de condições logísticas, tento
fazer alguns doentes em regime tritindexante, que naturalmente têm os seus benefícios. Ter com 2 locais é um bocadinho complicado, realmente. Bom, mas todos concordam que é importante o fenótipo neovascular que temos, não é? E que, de preferência, deveríamos ou fazer treat and extend ou personalizar o mais precocemente possível o tratamento dos doentes. E aqui, este doente tem uma idade compatível com DMI, certo? Temos no olho direito esta lesão. Temos aqui um corte horizontal e um corte vertical do OCT. Por aqui, Luís, acha que isto é uma DMI exudativa? Gostava de ver o fundo do olho. Gostava de ver o fundo do olho. Não me mandaram. Só tenho mesmo OCT. E quer ver mais alguma coisa? A ver se eu tenho. Não sei se tenho. Ficava satisfeito por começar com o fundo do olho. Pronto, não temos. Sara, não me mandou o fundo do olho. Pronto. Que mais é que poderia querer? Não, a única coisa que acho ali assim um bocadinho, que levanta assim um bocadinho mais a suspeita é que temos ali uma elevaçãozita da Brook, com um aspecto da coroide muito compacto, debaixo daqueles escoamentos de epitel pigmentado e pronto. Por isso temos só um DEP, não é? Ali visível. E então não quer mais nenhum exame? Pronto, eu vou-lhe dar. E vai ser pior do que não ter dado, se calhar. Este é o exame que a Sara me mandou. Pronto, temos um cá. Que acha que aqui temos uma neovascularização coroideira ou não? E é um difícil. O OCTA não faz parte da rotina, por isso sim, pronto. Este é particular difícil. Sara, diga-me então, o OCTA, o que achou? Então, deixa-me só contextualizar aqui a história. Eu recebo isto, alguns colegas também, muitos exames para relatarmos e vermos e darmos opiniões. Eu também não sei qual é o fundo do olho da doente. Também não sabe. Porque a doente a história veio para um terceiro OCT, por isso a doente tinha OCTs seriados há 1 ano, há 6 meses e depois para se fazer um eventual OCTA. Pronto, a doente está estável. E eu... estavam iguais aos OCTs anteriores? Estavam iguais aos OCTs estruturais anteriores, não isso tinha é OCTA anterior. Certo. Eu acho que a imagem é difícil, estou muito também no início do OCTA, não é? Há coisas que são claramente evidentes e há outras mais complicadas. Mas eu fiquei com a ideia que havia segmentando que há fluxo debaixo daquele descolamento e por isso penso que poderemos estar na situação, como no caso que já falámos, de uma membrana não exudativa. E tendo exames anteriores iguais, acho que é para vigiar. Era para vigiar. Pronto, e não foi assim a abordagem, tratar. foi o que eu acabei por concluir. Não sei se há mesmo a membrana, fiquei a achar que havia. Pronto, e isto também serve para ilustrar o seguinte, é que o OCTA, pronto, estamos todos muito entusiasmados com ele, não é? Acho que sim, que nos dá uma perspectiva diferente das lesões, mas nem sempre por si só é extremamente elucidativo. Tem situações em que nos mostra coisas que de outra maneira não vemos, é verdade, mas tem situações em que, assim, isoladamente, pode ser um bocado confuso e pode baralhar mais, até quase, do que aquilo que conseguimos concluir. Precisamos todos aprender, acho eu, mais, e conseguir mais do OCTA do que aquilo que sabemos neste momento. Não chega só para nos guiarmos no tratamento. Muito bem. Rita, e agora aqui? Temos outro caso. Portanto, temos uma evolução de junho a novembro. Exatamente. Do olho esquerdo de um doente que tem drúsenes. Sim. Em junho tinha só drúsenes e em novembro tem um descolamento, epitélio pigmentado. E uma baixa da acuidade Uma baixa visual. da acuidade visual. E esse descolamento epitélio pigmentado coexiste com uma pequena bolsa de descolamento do neuroepitélio a testemunhar a sua natureza vascularizada. Exatamente. Portanto, tratava este doente. Sem dúvida. Sem dúvida. Pronto, é um caso... Sem dúvida, mas os descolamentos de epitélio pigmentado, quando são Exatamente. estáveis e não têm nem líquido intra, nem subretiniano, nem bolsas laterais,
podem, se não houver repercussão clínica, podem ser por vezes vigiados, exatamente porque podem ser muito estáveis. Aqui, sem dúvida nenhuma, com baixa da acuidade visual, um aparecimento de um novo descolamento do epitélio pigmentado, coexistentemente com a presença daquela bolsa de líquido subretiniano, sem dúvida que tratava. Tratava. E aqui temos um caso de um descolamento do epitélio pigmentado. Acha que isso interfere no tipo de fármaco a escolher ou não? Eu quando temos... Para já temos 3 fármacos disponíveis, 2 deles on-label. Eu, quando tenho descolamentos de epitélio pigmentado, prefiro o aflibercept. Certo. Todos preferem o aflibercept do painel? Ou há quem pense de modo diferente? Ora, Luís, o que é que faz? É aflibercept, o que é que faz? Depende do contexto em que estamos a ver o doente também, não é? Certo. Mas não pensando nisso... Por acaso eu aqui, eu não sei se poderei dizer, não é uma situação em que o fármaco em si me provoque... O aflibercept tem a maior afinidade e pode ser nesta redução nós sabemos que ao injetar vamos ter ali uma redução, a ter uma membrana neovascular que aparenta ter, vamos ter uma redução do descolamento. Nós não queremos também uma redução do descolamento muito súbita e agressiva. Temos sempre, embora não seja dos descolamentos de maior risco, há sempre algum risco de haver uma ruptura do epitélio pigmentado. Eu penso sempre, sobretudo quando tenho aqueles ângulos agudos ali na mácula, na zona da mácula nasal, aquele ângulo agudo deixar-me preocupado numa situação de retração do epitélio pigmentado. Pois, que há sempre o risco de uma rasgadura do epitélio pigmentado, que estas lesões têm. Prefere o aflibercept, Sara, ou usa indiscriminadamente os fármacos que temos atualmente ao dispor? Em algumas situações prefiro o aflibercept. Neste tipo de situação? Sim. Pronto, embora que a evidência da literatura se calhar não é assim tão forte como isso, nesse sentido. Pronto, há uma crença, de alguma maneira. Diga. Só um comentário, isto já não tem a ver propriamente com o tratamento, é que estamos aqui a ver este caso deste doente, mas temos aqui também uma audiência. Algumas destas lesões com estes deptos serosos e líquido aparecem também com material viteliforme, e isso são estes descolamentos serosos com material viteliforme que não devem ser tratados, e o aspecto por vezes pode ser similar. Acho que devemos material também fazer viteliforme? Sim. Subepitélio pigmentado? Sim, pode. Um microfone, se faz favor. Subretiniano. Alguém fez alguma geografia a este doente? Miguel, alguém fez uma geografia a este doente? O doente é de Miguel. Sim, eu posso. Eu quando enviei este caso é porque, de facto, os descolamentos do epitélio pigmentado com este aspecto tão limpo, por vezes podem suscitar alguma dúvida. Uma parte da história que não sabem é que eu tenho a história do olho Adelphi. E ele tinha uma RAP que se transformou rapidamente em disciforme, porque era um senhor que ia para a Angola regularmente e não cumpria o tratamento e tinha uma lesão muito agressiva do olho direito. E perante uma lesão tão agressiva do olho direito, eu também, relativamente, com esta lesão no olho esquerdo, não fui muito contemplativo. Poderia vigiar, mas eu tratei. E tratou. Eu tratei. Não tenho aqui a angiografia. Na altura não fiz angiografia, porque ter o historial do olho Adelphi. Aqui não fiz. E também queria só dizer 2 ou 3 coisas. Em relação ao comentário da Sara do material pseudoviteliforme. O material pseudoviteliforme, quando entra em fase disruptiva e deixa de ter uma hiperrefletividade para passar a ser um espaço vazio, uma coleção escura, situa-se acima do epitélio pigmentado. Exatamente. Eu percebi, situa-se acima do epitélio pigmentado, mas vemos muitas vezes doentes que têm esse descolamento do neuroepitélio, que tinha tido preenchimento hiperrefletivo do material pseudoviteliforme que está em fase de reação, ou total ou parcial, mas vê-se muitos desses a serem tratados. Os dados que nós queremos na literatura são fundamentais para a nossa
mas depois também há uma experiência pessoal e a experiência pessoal mostra-me que nos descolamentos do epitélio pigmentado, é claro que há casos e casos, há exceções, mas o nosso raciocínio não pode submeter-se àquela minha vizinha que reagiu bem com o Avastin, ou não sei o quê. Quer dizer, temos ou vamos à literatura ou temos que fazer da nossa experiência. Efetivamente, sem qualquer preferência clubística, noto que o Aflibercept tem, de uma forma geral, mais tendência para secar o líquido subepitelial. Posso fazer? E em relação à angiografia fluorescínica e verde de indocianina, era fundamental aqui perceber, porque a existência de vascularização associada a este DEP sugere-se para aquela cúpula que o OCT apresenta, mas era de toda a conveniência saber se tem um entalhe, de que lado está o entalhe, qual é a zona neovascular. Concordo no contexto de deslocações do senhor, não ter possibilidade de fazer, sabendo a história do olho Adelphi, daí não facilita. Eu só ia dizer, relativamente, a impressão que eu tenho é um Aflibercept aqui, numa primeira e segunda injeção, aquele DEP desaparece. A ideia, eu também tenho essa percepção. Eu aqui não quis só ser tão agressivo e, de facto, fiz o BEVA e, ao fim de 3 injeções, não desapareceu completamente, reduziu-se substancialmente, o líquido subretiniano desapareceu, a visão melhorou, mas não teve aquele efeito completo no epitélio pigmentado. Pois, muitas vezes as lesões... Nunca desapareceu completamente. Muitas vezes a evolução destas lesões é essa, desaparece o líquido subretiniano que existe e fica lá um resto de descolamento do epitélio pigmentado que com qualquer fármaco não conseguimos eliminar. E atenção que isso até acontece com o Aflibercept também, muitas vezes persiste. Certo, claro. sem dúvida. E o descolamento do epitélio pigmentado só por si, se não tiver outros sinais exudativos e se não estiver a aumentar, não deve ser só por si indicação para retratar, deve ser, pode-se aumentar intervalos mesmo com ele lá presente. Ora bom, Luís, temos agora aqui um outro caso, é um doente, certo? Este era melhor não ser para si, desculpe. Este caso é do Luís, portanto não lhe vou perguntar a ele, é melhor perguntar, vamos ao Miguel. Miguel, este caso é um senhor, não é? Com este fundo ocular. Acha que este doente tem uma DMI excitativa? Eu até poderia pensar num edema macular diabético, assim, só pela podia retinografia. Ser, não é? Apresenta uns estudados duros, estão concentrados ali na região nasal da afóvia, tem uma alteração do reflexo macular. As lesões que têm estes dados duros geralmente levam-nos a pensar em que tipo de lesões neovasculares? Vamos a pensar num tipo de perfuração hematose da retina. Ou polipoidal, tal e qual. Exatamente. Devemos pensar logo nessas duas, não é? Pronto, se olharmos... Só olhando para a idade, não sabendo que estava aqui numa reunião a falar de doença macular diabética, poderia pensar que está a ser diabético. Mas se fosse um edema macular diabético, para ter aquelas cidades... Microanismos, hemorragia, mais então, aqui é um DMI o que é que queria? Então, ter a história, ter um fundo ocular sem alterações de transparência dos meios e pediria aqui, para completar o exame, a angiografia e um OCT. Uma angiografia e um OCT. Então temos aqui uma angiografia fluoresceínica e um OCT a passar na fóvea. E então, o que é que acha disto? O OCT, fácil descrição, tem um descolamento sensorial e observa-se ali na região nasal à fóvea, uma irregularidade do epitélio pigmentado que aparenta haver ali alguma atividade neovascular naquela região, com um discreto levantamento, com uma discreta alteração do epitélio pigmentado, subepitélio pigmentado. A angiografia parece-me um tempo inicial, aqui a 46 segundos, tem ali 2 zonas hiperfluorescentes. Sim. Superior à fóvea e uma inferior à fóvea. Acha que pode ser uma serosa crónica? Podia. Tem líquido subretiniano. Podia. Olhando só para o tempo inicial, e tem uma exatamente. Olhando só para os tempos iniciais,
só olhando para um tempo fixo, poderia, nesta fase, pensar... Podia, não é? Até parece ter alguma atrofia da retina neurosensorial, não é? Foveal. Embora haja ali, mesmo nos tempos iniciais, aquele aspecto hipofluorescente ali na região foveal, da mácula, e pela idade de 73 anos já se teria algum historial do Pois, não é? mas podia ser uma crónica, não é? Podia. Não acha, Susana, que podia? Não? Porquê? Pois. Exatamente. Pois. Se fosse uma NGC Sim, mas no secundário. Podia ter uma nova ACT, exposição nós secundária lacerosa. Mas pelo OCT e pela angio podia. sim, Certo, tem um por aí podia. Mas nós plano irregular. começamos por ver a retinografia, portanto, na retinografia desta lesão lipídica nunca pode ser uma cirrose crónica. Uma cirrose Não sei. Mas não é. 3 anos, história da divisão. É raro nas cirroses crónicas como ver a ter normalmente mesmo hemorragias é muito não. Muito bem. E querem mais alguma auxiliar diagnóstico? Temos dúvidas que ficaram um bocado por causa dos estudados. Eu gostaria de ter Sara. um mapa, eu teria um mapa do ACT. Sim, eu gostava o de ver mapa ACT todo, não é? passar naquela zona superior e Exatamente. inferior. E o Isso é verde, importante. o verde indocianina. E o verde indocianina, obviamente. E o verde de Depois esclarecer se haveria ali um indocianina. polo Muito ou bem. não. Ora bem, Sara, temos aqui o verde de indocianina e o ICG. Então diga-me lá o que é que acha disto. Então, o doente tem pólipos. Tem pólipos. Então, vemos Pronto. bem as tais duas lesões que foram faladas, são hiperfluorescentes. O OCT é muito típico daquela elevação do DEP assim mais elevado, com chudados dos pólipos, e por isso nós estamos perante uma situação, uma vasculopatia polipoide. Exatamente, caracteristicamente associado só ao líquido subretiniano, pouco Sim, líquido com uma coroide mais intrarretiniano. espessada que está de Muito acordo, bem. e vemos poucos drúsenes, acho que está Muito tudo bem. certo. Como é que trata hoje em dia os doentes com vasculopatia polipoide da coroideia? Eu trato com anti-VEGF em primeira linha. Nós sabemos, há vários trabalhos sobre isso, tanto utilizando o ranibizumab como a aflibercept, por isso começa sempre com uma monoterapia, e depois o PD eventualmente com a fluência total deferida. Mas o estudo disse que devido à terapia combinada tinha os resultados. Mas depois temos o estudo Planet, em que fizeram, por isso no Everest, se não estou em engano, eles fizeram o PDT a todos os doentes em baseline e depois a terapêutica anti-VEGF. Enquanto que no segundo estudo, com o aflibercept, fizeram o tratamento de resgate com o PDT. E os resultados, já temos o segundo ano, mostraram que a maioria dos doentes, estando em monoterapia no primeiro ano, o esquema fixo do aflibercept, houve resolução e regressão dos pólipos em quase 80, 90%. Não houve regressão. Calma. Mas redução Não houve ou- regressão. Os pólipos ficaram inativos. Que não é bem a mesma coisa. A regressão completa dos pólipos, mesmo com a Sim. aflibercept, não é tão conseguida como com a terapia fotodinâmica. Mas também não sabemos, Certo, Luís? Sim. mas também não sabemos qual é o interesse da Sim. regressão dos pólipos. Exatamente, pronto. Sim. Mas nós ficamos mais sossegados se não virmos lá o pólipo, porque enquanto está lá um pólipo achamos que pode sangrar, não é? Pronto, e o risco das polipoides é precisamente o sangrarem, o terem uma hemorragia súbita que vai fazer uma fibrose e depois uma atrofia, não é? Mas realmente parece haver alguma evidência que o aflibercept possa funcionar melhor na inativação dos pólipos. O doente era seu, Luís, como é que o tratou? Só com anti-angiogénico e foi aflibercept. Foi a aflibercept, muito bem. E resolveu? Resolveu, sim. E no caso, resolveu sim, Está a ser diga lá, seguido. diga lá. Isto não tem cura, não é? Vai sendo seguido, mas está estável, está... Fez monoterapia com a Sim, aflibercept. só. Está bom. Diga, Eu acho Sara. que é importante. Nós temos, nem todos os sítios têm a terapêutica fotodinâmica. Essa é logo uma das situações. Mas quando faço e opto pela terapêutica fotodinâmica, tento fazer um antiangiogénico próximo para evitar alguma reação também inflamatória associada, porque às vezes o PDT também causa muita fibrose. Fibrose não tanto, atrofia mais eu acho, mas pronto, é terapia combinada versus monoterapia, acho que é a dúvida que todos nós temos agora, não é? Bom,
Agora temos aqui outro caso clínico. Era um senhor com o outro olho já tinha também umas alterações de DMI exudativa e agora aqui também tínhamos, mas não estava, o outro olho tinha só drusas, não tinha uma DMI exudativa. E tinha este olho direito, que não temos as retinografias, mas temos a angiografia fluoresceínica, temos a angiografia com verde indocianina e temos um OCT. Rita, acha que é uma DMI exudativa? Sim, aqui gostaria também de ver o fundo do olho, para tentar perceber a que é que correspondem aquelas lesões hipofluorescentes temporais inferiores à fóvea, que poderão ser exudados duros e que são importantes confirmar ou não para conduzir o nosso raciocínio. De qualquer das formas, na angiografia fluorescínica parece ser uma neovascularização oculta, com difusão de origem indeterminada, e o verde não é muito esclarecedor, mas sim, parece-me que identifica ali as lesões. Gostaria de saber o que é que eram aquelas lesões hipofluorescentes que não é parece uma rapa. Não, também parece. Pois, eram entidades duras. Não eram entidades ser. Bem. Depois do OCT. Bem, o OCT, sim, o OCT inicial. Pronto, o OCT confirma a existência de exudação, apresenta um DEP subfoveal e apresenta a existência de uma lesão hiperrefletiva supra-EPR, que é provavelmente a tradução tomográfica da membrana, e tem uma lingueta, uma bolsa lateral, que também testemunha a coexistência de neovascularização neste DEP. Pois aqueles pontos hiperrefletivos são frequentes encontrarem-se nestas situações. São os HFs, não é? Que ninguém sabe muito bem a que é que correspondem, mas pronto, existem uma série de lesões neovasculares e não só. Bom, o doente foi tratado com terapia anti-VEGF e nós, no nosso serviço, no São João, temos que começar sempre os tratamentos, quase sempre, se não houver pólipos, etc., com bevacizumab. E foi isso que fizemos. E fizemos 3 injeções consecutivas mensais, temos a baseline do lado esquerdo, a de cima do lado direito é ao fim de 3 meses, o resultado ao fim de 3 meses, e o de baixo do lado direito é o resultado ao fim de 5 injeções. Luís, o que é que acha da resposta ao tratamento? Está satisfeito? Não está? O que é que faria? Satisfeito, estou obviamente com a resolução daquela área de média refletividade subfoveal e do líquido subretiniano desapareceu, aparentemente. Em relação ao descolamento epitel aumentado, mantém-se ali muito estável. Em relação à verdindocinina, no slide anterior, não me pareceu haver assim grande difusão, portanto, por isso é que menos gostava de ver o fundo do olho, não sei bem. Querem sempre que não têm. Pronto, mas tem ainda ali um bocadinho de líquido subretiniano. Sim. Que está ali a permanecer. Sim. Entre o 3º e o 5º mês está lá na mesma. Sim. Ainda tem. Sim. Continuava a tratar? Está igual, do 3º para o 5º. As injeções foram mesmo mensais. O problema que aqui se põe é, vale a pena ou não fazer um switch neste doente? Quem é que faria um switch? Nós também temos uma política e este era o caso que consideraria o respondedor, mas incompleto, ou seja, exatamente, responde, mas não seca a lesão. É o caso certo? em que nós fazemos o switch para o Flibercept aqui. Exatamente. E a Sara também trocaria ou não? Eu ainda não tenho bem a certeza de que é que estamos aqui a falar, porque nós decidimos tratar um doente, tem um material exudativo e responde. Acho que as angiografias e o verde indocianina, pronto, não pareciam assim tão... Mas o doente tem aquele material, vê-se estas hiperrefletividades sub-EPR, tem um notch, se calhar tinha alguns exudados, a coroide é espesada, será que não há aí rever o imaging ou repetir o imaging antes de decidirmos? Mas não tinha pólipos, não tinha nada,
dava sinal de radar. Nós fizemos e desapareceu completamente. Desapareceu, ficou perfeito. Pronto. Fazem isso ao fim das injeções, geralmente. Queria que todos respondessem, se faz favor. Eu depende do se respondem completamente ou se de todo não responde. Se não responde ao fim de 3 injeções, muda. Switch. Se tem uma resposta como tem ali ao terceiro parcial, mês, eu posso ainda tentar ver o que é que acontece. Exato. Até... Sara. Eu não uso, eu estou no Hospital de Santa Maria, toda a gente, nós não usamos sequer o Avastin, por isso essa questão do switch não se põe. Mas não tem lesões que não respondem? Temos, mas depois normalmente começo na maioria, há doentes que estão estáveis com ranibizumab, continuaram a fazer ranibizumab. Os doentes que considerei, sim, os naivos têm começado com a aflibercept, por isso não... todos os naivos começam com a aflibercept? Alguns com ranibizumab, isto depois depende um bocadinho do médico e do critério e das coisas, por isso não tenho feito grandes switches, por assim pois dizer. Pois está bem, é uma mulher que tem muita sorte, tem um hospital cheio de dinheiro, nem todos somos assim. A Rita também está num hospital rico, mas diga lá. Só para uma nota, desculpa Rita, eu por acaso, pela experiência de ensaios clínicos que temos, eu tenho doentes que são poucos, mas que não responderam à aflibercept. Também há. Há em doentes todos os fármacos, que não vão responder a nada, não é? Respondores. E ficam só controlados, não? Mas mudá-los para bevacizumab não sei se será uma grande solução. Se for uma taquifilaxia pode funcionar, porque a taquifilaxia diz que basta mudar a droga para obter uma resposta. Portanto, Sara, se calhar tem que mudar de vez em quando. Pois, então, tem que dizer, eu quero bevacizumab. Não, até posso passar do aflibercept para o ranibizumab, mas quantos de vós, não tenho a resposta para isso. Rita, o que é que faz? Eu acho que o switch não tem que ser unidirecional, eu acho que isso é uma ideia que temos que ter, portanto há como se fosse um gasto do efeito terapêutico de um fármaco e quando esgotamos a esperança terapêutica nesse fármaco, há que tentar outro. Não necessariamente segundo um escalão, uma escala de preço. Neste caso, o terceiro e quinto estável, mas tem ali exatamente no sítio onde tentar investigar melhor com os seriados e se aparecer líquido naquela vertente, faria naturalmente o switch. E tem líquido ali. Como é que eu costumo fazer? Eu costumo fazer 4 injeções. 4? De dose de carga. Costumo fazer 4. E após essas 4 injeções, analiso naturalmente o efeito, seja ele funcional ou morfológico. Se o doente teve efeito, ainda que incompleto, mas acho que a evolução está a ser favorável, com o fármaco. Se a resposta satisfatória ou inexistente, então faz. Muito bem. O que Tendo ponderar tratamentos mensais sem resposta e um bocadinho mais ao fim de 5 a 6 se houver resposta parcial. Parcial, está bom. É também o que nós fazemos de uma maneira geral. Bom, nós temos que acabar porque estamos quase no limite do tempo. Vamos só passar rapidamente mais 2 casos, acho eu. Neste caso, temos uma doente que estava em tratamento crónico há muitos anos, que isto é o resultado ao fim de 10 anos de tratamento anti-VEGF, certo? Já fez os fármacos todos, já fez bevacizumab, já fez ranibizumab e já fez a aflibercept, e a lesão no início tinha características de ser talvez uma neovascularização tipo 3 duvidosa, mas o que é certo é que ao fim de 10 anos ainda tinha esta acuidade visual.
Tem ali a autofluorescência, tem o OCT. Ela de vez em quando recidiva um bocadinho. Que regime de tratamento é que fariam neste doente? Miguel. Não tem microfone. Quando é que foi a última injeção desta senhora? A última foi a aflibercept, aqui tinha sido feita mais ou menos há 6 semanas. 6 e semanas. a doente estava assim. E ela, pois eu acho que dependeria muito, com o historial grande, dependeria do tipo de regime que ela já teria anteriormente. Dependeria do tipo de regime que teria anteriormente. Estava no, eu agora olhando assim, fez Mas uma qual injeção era a assim, sua maior ao fim de 10 preocupação? anos, a minha maior, eu estou a ver, tem uma atrofia, Pois, mas a problema atrofia é macular não decorre do tratamento, a atrofia macular decorre da própria doença, não é? Exatamente. Que Pronto, é a atrofia que vai ocorrendo nestes doentes, a atrofia geográfica, não é? E que não devíamos, se calhar, fazer regimes fixos de injeção consecutiva e, se calhar, temos que aligeirar o mais possível e adaptar a cada doente. A atrofia decorra da própria doença, não do tratamento. Ou seja, sim, claro. Ninguém sabe se ela vem da doença, se vem do tratamento. Tal e e qual. 10 anos já beneficiou muito com o tratamento anti-VEGF, sem dúvida. Muito bem, Sara, e aqui? Tratava este doente ou não? O que é que ele tem? Eu acho que tem uma rasgadura do EPR. Exatamente. E por isso eu trataria. Não acho que seja uma contraindicação para tratar. Não sei qual é a cuidado visual deste doente. Às vezes até precisam de mais. Sim, eu ia tratar. Às vezes até. Também a Rita as Já tive rasgadores do EP qualquer um das formas. Em relação àquele comentário que estávamos a ter, já tive rasgaduras com constantes. Confesso que quando tinha uma rasgadura do EPR, sobretudo iatrogénica ou pós-tratamento, ficava tão aborrecida que parava tudo e não fazia mais nada. Agora não, agora cheguei à conclusão que têm que ser tratados. Têm que ser tratados, provavelmente até com um regime, não direi agressivo, mas intensivo, e muitas vezes consegue-se, apesar da complicação, consegue-se uma reaplicação da fóvea. É claro que também o prognóstico de rasgadura depende da localização dela, se ela é foveal ou não, mas muitas vezes consegue-se manter estes doentes uma coisa boa. Quando podemos, claro. Manter o doente relativamente estabilizado. Muito bem. Pronto, já passamos o tempo. Eu queria agradecer a todos a atenção e o que tínhamos para apresentar.